Olá, CB Poder no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Mariana Niederauer e Mila Ferreira, recebemos Kelviane Barros, vice-presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Participe do programa em nossas lives no YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Doutora Kelviane, seja muito bem-vinda aqui ao CB Poder. Muito obrigada. A gente está no mês da mulher e é claro que a gente sempre tem reforçado a importância de que essa seja uma temática transversal durante todo o ano, e é isso que nós vamos continuar fazendo, mas aproveitando sua presença aqui no CB Poder, queria começar com a pergunta de como a Defensoria Pública, no Brasil tem ajudado a combater, a punir esses casos tão assustadores de feminicídio e de violência contra a mulher. Bom, de antemão a gente já destaca que é muito comum a gente ter uma grande procura de mulheres dentro da Defensoria Pública para temas diversos, relacionados a temas familiares, a questões de moradia. Muitas mulheres chefes de família procuram regularizar a sua moradia, a situação de seus filhos, as suas próprias, mas nós também temos na Defensoria nos estados núcleos especializados em defesa das mulheres, que trabalham tanto com as suas necessidades cíveis, como essas que eu falei aqui para vocês, em relação à moradia, em relação a questões familiares, como também para dar assistência quando elas eventualmente são vítimas de violência. Então, nós temos esses núcleos especializados. A Defensoria normalmente se articula em uma rede com diversas outras instituições, públicas ou privadas, que visam trazer essa proteção mais abrangente para todas as mulheres em todas as áreas de que elas necessitam. E um tema preocupante também, imagino que para a Defensoria, é a questão da violência contra a mulher e o aumento do número de feminicídios. Então, fala um pouco para a gente sobre de que forma que a Defensoria atua para reforçar essa proteção, esse apoio jurídico a essas mulheres. Infelizmente, o maior número de mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, elas dependem financeiramente do marido, elas estão numa condição social mais delicada. Então, de que forma que a Defensoria ajuda e reforça esse trabalho de proteção? Em primeiro lugar, destacar que a Defensoria atende todas as mulheres vítimas de violência, independentemente da situação financeira. Claro que o nosso maior público sempre vão ser as mulheres que não têm condições de contratar um advogado, que possuem uma maior vulnerabilidade financeira, mas todas as mulheres vítimas de violência, elas podem procurar a Defensoria Pública e elas serão atingidas. Nós atuamos na defesa de qualquer pessoa em estado de vulnerabilidade. Quando ela chega na Defensoria, nós vamos fazer um atendimento muito abrangente para ver como nós podemos resolver aquela solucionar aquela questão como um todo. Raríssimas vezes o problema familiar de violência contra a mulher, ele está em apenas um local, é apenas um tipo de violência, apenas um caso de agressão isolado. Normalmente nós temos uma situação conflituosa muito mais abrangente, que às vezes envolve filhos, envolvem outras pessoas também. Então esse atendimento, ele é bem geral para a gente identificar bem quais são as necessidades reais de atendimento de proteção jurídica que aquela mulher está precisando naquele momento. Por isso que nós atuamos tanto na área civil, como eventualmente fazendo representações criminais, pedindo medidas protetivas, encaminhando essas mulheres, essa família, esses filhos eventuais, também para programas de proteção. Então, cuidando para que toda essa rede ela seja utilizada com eficiência para trazer uma proteção efetiva para essa mulher. Não só naquele momento de violência, mas inclusive nos desdobramentos a partir dali, para que ela sinta esse suporte e possa sair dessa situação, que normalmente é muito mais complexa. Sim, como a senhora destacou, é um ambiente todo muito complexo, e o que se fala muito é da importância da agilidade, tanto em concessão de medidas protetivas, quanto nessa outra, acionar toda essa rede de apoio necessária. Então, o trabalho da Defensoria Pública também é muito importante para ajudar, dar apoio ao Judiciário para que ele consiga responder com agilidade também, não é verdade? Isso. O Judiciário, ele atua mediante provocação. Então, nós sempre precisamos ter alguém representando aquela mulher para levar aquela medida para ser decidida pelo Poder Judiciário.
seja a questão relacionada a alimento, seja relacionada à guarda, seja relacionada a divórcio, seja relacionada à própria medida protetiva que vai ser aplicada também àquela mulher. Então, ela sempre precisa desse apoio inicial, por isso que a Defensoria Pública estrutura muito bem os seus núcleos de atendimento a essas mulheres, a fim de que a gente possa dar todo esse suporte, porque nós sabemos que é necessária essa provocação inicial para que o judiciário também possa agir de maneira efetiva. E falando de um passo a passo, doutora, como que funciona? Esse primeiro acionamento, ele precisa ser na polícia, por exemplo, ou pode haver um acionamento inicial já diante, né, de uma vítima que constata que está sendo, né, que está sofrendo alguma violência, ou mesmo algum outro tipo de quebra de direito? Pode ser direto na defensoria? É porque a urgência, ela não escolhe momento, ela não escolhe pessoas. Por isso que é tão importante a gente ter uma rede totalmente organizada. Uma mulher que se vê nessa situação, ela tanto pode procurar diretamente a delegacia de proteção da mulher, então ela certamente vai ter um primeiro atendimento, um atendimento inicial extremamente efetivo, e depois procurar a defensoria para esses desdobramentos, seja para o acompanhamento dela em uma audiência, seja para ver essas outras medidas de natureza civil, como eu estava mencionando agora há pouco, como ela também pode inicialmente procurar a defensoria. Nós organizamos, verificamos qual é a situação de cada mulher e nós procuramos saber qual será o melhor instrumento jurídico a ser utilizado para a proteção efetiva. Algumas vezes vai ser o encaminhamento à delegacia, algumas vezes vai ser o pedido de uma medida protetiva imediata, seja na delegacia, seja diante do Poder Judiciário. Então, são medidas diversas e ela certamente pode procurar inicialmente também a Defensoria Pública. E a gente vê na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal uma busca ativa também dessas mulheres, com as carretas, com eventos, o Dia da Mulher, que eles fazem o ano inteiro, nas regiões administrativas, nas partes mais distantes do centro, enfim, nos outros lugares do Brasil também existe essa busca ativa das mulheres, essas ações para atingir as mulheres que vivem na periferia, em lugares mais distantes do centro, onde tem as comarcas. Sim, além das sedes das defensorias, todas as unidades federativas, digamos, todos os estados, as defensorias têm os seus caminhões, as suas carretas, que as defensorias fazem atendimento nos bairros ou em cidades mais distantes, que não são núcleo de defensoria pública, que não são núcleo do Poder Judiciário, mas que igualmente precisam do atendimento. Então, esse é um atendimento perene, né? É importante que se diga. As defensorias, elas cuidam desse atendimento nos locais, procura os seus assistidos nos locais onde eles precisam, quando eventualmente não existe uma sede própria, mas especialmente no Dia da Mulher, ou no mês, né, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós procuramos também procurar essas mulheres, né, ou cuidar mais desse tema especificamente, mais particularmente, dentro do atendimento que nós fazemos. E, doutora, dentro da associação hoje, né, vocês estão representando mais de 7.000 defensores e defensoras públicas. É um número expressivo, mas é também importante que sempre tenha um aumento desses quadros, né? Imagino que para uma população do tamanho da população brasileira seja necessário cada vez mais reforço. Qual a avaliação hoje, né? Esse é um número que ainda está um pouco distante do que é necessário para garantir esse direito constitucional, não só das mulheres, né, mas de toda a população brasileira? Sim. Essa é uma informação importante. A Defensoria Pública é uma instituição jovem, a gente fala, né? Ela foi criada na Constituição de 1988. E, às vezes, por isso se traz um certo tratamento mais suave da falta de defensores públicos, já que nós somos, né, uma instituição muito jovem. Mas, na verdade, nós já percorremos um caminho bastante longo de consolidação da instituição nos diversos estados brasileiros e nós chegamos a um ponto tal em que nós precisamos realmente falar sobre ter defensores públicos em todas as comarcas. Foi com essa preocupação que nós tivemos uma emenda à Constituição em 2014 que determina que até 2022, quer dizer, nós já estamos com 4 anos de atraso, até 2022 nós deveríamos ter defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do país. Então ainda não tem? Não, hoje nós não temos. Então, onde tem um juiz, nós precisamos ter um defensor, é isso que determina a nossa Constituição.
Hoje, defensores titulares, nós estamos presentes em aproximadamente 52% das comarcas do nosso país. Então, nós atendemos aproximadamente 80% da população, consideradas as que estão colocadas nesse estado, né, que estão inseridas nessas comarcas onde a Defensoria Pública está presente, mas isso representa ainda um grande déficit. Sim, existe só 52, é um número bem baixo, né? Um pouquinho mais da metade apenas. Exato. E quando nós colocamos o trabalho extraordinário que defensores fazem, né, que são defensores além da sua titularidade, respondendo por outras unidades também, nós chegamos em aproximadamente 60. Então, ainda é um grande déficit. Existe um estudo do Ministério da Justiça que diz que nós devemos ter um defensor público para cada 15 mil habitantes. E hoje nós temos aproximadamente um defensor público para 23 mil habitantes. Então, isso mostra que nós temos ainda um grande déficit. É necessário que nós estejamos atentos a isso, a fim de que a Defensoria ela possa cumprir bem esse papel de levar essa assistência jurídica e fazer esse trabalho de excelência, né, de eficiente também para a população. Então, hoje, se a gente pode dizer que tem um gargalo na prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria, o gargalo seria a necessidade de mais investimentos para que possam ser nomeados mais defensores e reforçar essa rede de proteção, não é isso? Exato. Nós temos ainda uma grande carência de defensores e de estrutura de apoio, né? Isso é importante que se fale também. Quando nós olhamos outras carreiras do sistema de justiça, para além do próprio quantitativo de membros, quantidade de juízes, quantidade de promotores, a gente vê também a mão de obra de apoio, né? A quantidade de assessores, ela é bastante mais expressiva. Então, é um olhar realmente para a Defensoria que veja a necessidade de estruturação completa, né? De a gente trazer mais membros, trazer mais corpos de apoio. Nós temos uma estrutura física adequada para atender e para receber bem aquelas pessoas que nos procuram, né? A fim de que a gente possa cumprir bem o papel que a Constituição, né, nos demanda hoje. E essa é uma realidade presente em quase todo o país, né? Nós temos alguns estados em que nós temos defensores públicos em todas as comarcas, hoje também essa é uma realidade, mas existem muitos outros que ainda estão fora desse quadro. E aí é o nosso esforço, é o nosso grande esforço fazer com que seja vista essa necessidade de investimento na instituição, que preste um trabalho de excelência. O que nós precisamos é atingir mais pessoas, estar presente em mais locais, para que a gente não tenha que escolher entre uma cidade ou outra cidade, mas para que todas tenham a presença efetiva da Defensoria Pública. E hoje tem um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, foi aprovado na Câmara e está partindo para o Senado, que trata sobre ampliar um pouco essa assistência, mas não necessariamente dentro com defensores públicos, né? Seriam chamados advogados da ativa, e é um projeto voltado para essa assistência a pessoas com vulnerabilidade. Qual que é a avaliação da ANADEP sobre esse projeto? Como que vocês têm acompanhado essa tramitação e contribuído para o debate? Esse projeto, ele cria uma política nacional de acompanhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade. Na verdade, ele trata do que é o centro da atividade da Defensoria Pública, né? Porque nós trabalhamos e nós atendemos todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, independentemente, inclusive, da condição financeira, quando eu comecei falando aqui para vocês inicialmente. Então, isso inclui o corpo de mulheres vítimas de violência, idosos, crianças e adolescentes, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua. Então, nós temos um amplo corpo que nós atendemos quando essas pessoas se encontram nessa situação de maior vulnerabilidade. O que nos preocupa dentro desse projeto é ele mudar a centralidade de onde vai ser feito esse atendimento. Hoje a Defensoria Pública ela já tem, inclusive por previsão constitucional, por determinação constitucional, a obrigação de cumprir esse papel, e nós cumprimos esse papel com excelência. O que nós buscamos é fazer uma expansão do serviço da Defensoria Pública, mas esse projeto ele tira essa centralidade da Defensoria e ele traz um modelo alternativo, que é esse financiamento de advogados dativos para fazerem essa função. Então, os advogados dativos, eles devem atuar onde não existe defensoria pública. O problema é que quando eles são remunerados com recursos públicos e com outros recursos também, que são fontes diversas, que são previstas, se deixa de trazer
esse fortalecimento da instituição que nós precisamos, que é a Defensoria. E a Defensoria ela é importante por vários fatores, né? Não foi à toa que a Constituição escolheu esse formato, delineou esse formato para o acesso à jurídica das pessoas em estado de necessidade. Primeiro porque a nossa organização institucional ela é mais efetiva, né? Inclusive, nós atuamos não só em processos, nós atuamos extrajudicialmente, nós fazemos educação em direitos, etc. Mas, inclusive, nós somos também um sistema mais barato do que o da advocacia dativa. Tá, doutora, eu vou pedir 1 minuto e a gente vai continuar falando sobre esse tema, porque tem vários tópicos acerca desse projeto de lei. Em 1 minuto a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Kelviane Barros, vice-presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Kelviane Barros, vice-presidente da ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Doutora, a gente falava ao encerrar o primeiro bloco sobre um projeto de lei que cria aí, né, uma possibilidade de ampliação de atendimento a pessoas, né, cidadãos em situação de vulnerabilidade. A senhora falou também, né, no bloco anterior sobre a qualificação que os defensores públicos têm para atender esses casos. No caso dessa ampliação desse projeto de lei, não seria uma preocupação importante que esses advogados também tivessem uma qualificação, enfim, como que vocês abordam esse tema? Não só essa preocupação é uma preocupação extremamente relevante, mas o que a gente destaca também é que quando nós temos um atendimento prestado por uma instituição,
ele traz uma visão muito mais abrangente da problemática e uma possibilidade de solução muito mais efetiva, um combate muito mais efetivo às causas que levaram àquela vulnerabilidade. Então, quando nós estamos falando de uma instituição como a Defensoria, que presta essa assessoria jurídica, nós estamos falando de um leque muito amplo, que inclusive ela trabalha em várias áreas. Então, quando nós falamos em situações de vulnerabilidade, nós estamos falando de crianças e adolescentes, de idosos, de pessoas que estão sem moradia, de mulheres vítimas de violência, etc. Então, como nós temos todo esse amplo conhecimento, então nós conseguimos identificar institucionalmente quais são os principais gargalos que precisam ser resolvidos em políticas públicas para que a gente tenha a solução efetiva dessas questões. Então, a Defensoria, ela atua em processos judiciais, ela faz os atendimentos pontuais, mas ela também atua, por exemplo, junto aos poderes públicos na execução de políticas públicas que sejam efetivas para combater aquela vulnerabilidade ou aquele problema que foi apresentado, né, para além de apenas ajuizar uma ação judicial. Nós conseguimos identificar se um determinado problema ele é de fato individual, se ele é só da Dona Maria, do seu João, ou se ele é um problema coletivo de toda uma comunidade que está envolvida. Então, nós temos essa visão mais abrangente, uma possibilidade de fazer um plano de atuação muito mais efetivo para que a gente tenha, de fato, um combate à causa daquela vulnerabilidade. O ajuizamento de ações judiciais e o acompanhamento de ações judiciais é apenas um deles, que é extremamente importante também. E para isso, nós temos um corpo extremamente qualificado, defensores públicos, eles são concursados, né? Então, são pessoas que já, de antemão, já têm a sua capacidade técnica, né, bem estabelecida e que certamente vão poder fazer um acompanhamento ótimo, né, dos casos que eles são postos. Doutora, explica o que é a advocacia dativa, que esse projeto de lei propõe colocar advogados dativos para reforçar aí essa rede de apoio jurídico a mulheres vítimas de violência, para a gente entender qual é a diferença entre o advogado dativo e o defensor público. Tá. Os defensores públicos, eles atuam em unidades jurisdicionais de maneira fixa. Então, se eu tenho uma determinada vara de violência doméstica, por exemplo, eu tenho defensores que atuam especificamente nessas varas. Quando, eventualmente, para o acompanhamento desses processos, eu não tenho ou um advogado constituído pela parte ou um defensor público, então o juiz nomeia um advogado para atuar naquele caso especificamente. Às vezes é para atuar apenas em uma audiência, às vezes é para fazer apenas uma petição, às vezes é para acompanhar este processo de maneira inteira, mas só aquele processo. Então, o advogado dativo, ele atua pontualmente quando não existe um advogado que seja constituído pela própria parte ou quando não existe um defensor público. Então, é uma defesa fragmentada, né? Ele atua muito pontualmente nessas questões e, às vezes, sem um vínculo com a causa, sem um vínculo com a pessoa, né? O que torna esse atendimento mais superficial, vamos dizer assim, do que se ele estivesse sendo atendido por uma instituição efetivamente. Então, o Instituto do Advogado Dativo, na verdade, ele já existe, ele sempre existiu, ele visa a trazer uma resposta para essas faltas, né? E nós apenas ressaltamos a necessidade de que ele seja visto como o que ele é, um modelo suplementar. E um modelo suplementar que deve ser superado e que não deve ser incentivado, porque, na verdade, quando nós regulamentamos a advocacia dativa, nós estamos dando um atestado de falência de uma política pública, que é a política pública de acesso à justiça que deveria ser prestada por meio da Defensoria Pública. E com relação a critérios de controle e de transparência, dado que isso é um mecanismo que está fora do aparato público, como que funcionaria, né, e qual a importância de se ter, né, esse controle até com relação ao orçamento, por exemplo? Esse é um problema complexo que, inclusive, chamou a atenção de tribunais de contas nos estados e o Tribunal de Contas da União também. Um dos grandes problemas dessa advocacia dativa é que não existe um valor certo para a fixação desses honorários, muitas vezes. E, além disso, não se sabe exatamente, ou não existe um controle sobre o valor máximo que eu posso destinar àqueles advogados ativos. Então, muitos estados estavam vendo um grande crescimento
do valor que era destinado de recursos públicos para o pagamento desses honorários dos advogados dativos, chamando a atenção de tal forma que se provocou, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça para que ele estabelecesse critérios efetivos de controle do valor desses honorários. Então, é um sistema que traz esse descontrole, né, dos gastos públicos de uma maneira geral. É muito difícil fazer esse controle, porque você não sabe se num processo ou numa determinada vara, quantos advogados vão ser nomeados ou qual vai ser o valor dos honorários que vai ser fixado para aquele trabalho que vai ser feito. Então, o Estado tem que pagar o valor dos honorários que são fixados. Então, isso traz um grande descontrole de quanto de recurso público eu estou destinando para aquele modelo. Então, essa é uma grande questão também. Então, é algo que o CNJ já tem regulamentado, tem uma norma do CNJ para esse trabalho? Sim, tem. O CNJ, acredito que no ano passado, comecinho do ano passado, ele fez uma determinação geral para todos os tribunais, para que eles fizessem um maior controle sobre a nomeação desses advogados dativos. Então, o PL, embora ele traga essa preocupação, e é uma preocupação legítima, de fazer uma proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, ele apenas desconsidera, pelo menos em parte, a existência da Defensoria Pública, que já faz esse trabalho, a necessidade de fazer investimento na Defensoria Pública e prever esses recursos destinados para a advocacia dativa, inclusive podendo vir de entidades privadas, né, e com pouco controle sobre o valor que vai ser fixado, porque diz que inclusive é a OAB que vai fazer uma tabela própria para fixação desses honorários que serão pagos e também sem nenhuma previsão de controle posterior, né? Para quem vai ser prestado essas contas? Quem vai apreciar se todo esse sistema está funcionando regularmente, né? Então, essa é uma grande preocupação que nós temos dentro da redação atual do PL que foi aprovado na Câmara na semana passada. Doutora, e nosso tempo está acabando, a gente tem uns 2 minutinhos aí para encerrar. Queria que você deixasse um recado para mulheres e pessoas que necessitam do apoio da Defensoria Pública, qual que é o caminho para seguir? Procura delegacia, procura defensoria, o que as pessoas devem fazer? Todas as pessoas que precisam de alguma assistência jurídica, que precisam de alguma orientação jurídica, pode procurar a Defensoria. Nós trabalhamos em diversas áreas, né? Então, nós estamos preparados, nós temos defensores que são especializados em diversas áreas do direito para que possam fazer esse atendimento de qualidade. Isso inclui também as mulheres vítimas de violência e a gente fala especialmente delas porque nós estamos agora no mês de março, então existe uma grande visibilidade do tema. Então, elas, inclusive, né, serão também muito bem atendidas dentro da Defensoria Pública. Então, em precisando de assistência, não precisa saber qual é o processo que ela vai ter que ingressar, se ele é civil, se ele é criminal, havendo qualquer tipo de dúvida, precisando de algum tipo de socorro, ela pode procurar a Defensoria, porque seja para o atendimento jurídico, seja para o encaminhamento para uma rede de apoio, nós estaremos preparados também para fazer esse atendimento e dar o suporte para essa mulher e para todas as outras pessoas que estejam também em situação de vulnerabilidade ou precisando de uma orientação jurídica. Tá certo. Bom, foi um prazer recebê-la aqui, doutora Kelviane Barros. Obrigada, Mila, pela companhia. Obrigada. Fica o convite para voltar e para falar de mais repercussões aí sobre esse projeto de lei que está tramitando. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. É isso, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.